Marisa, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que não foram criadas pelos pais sobre essa questão, porque como eu falei do motorista do Uber, né? Assim, com um desprezo profundo pelos pais biológicos, né? E você vê na história de vida dele o quanto que ele tem uma potência enorme para construir coisas, e uma parte dessa potência com certeza vem da força dos pais, mesmo que ele não tenha sido criado por esses pais, e na sequência você vê que ele perde tudo e começa e perde tudo. Então, já que foi um exemplo que eu trouxe, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que a experiência que você trouxe do motorista do Uber, acho que você estava contando, você contou em algum outro momento para os ouvintes? Não Eu foi antes? contei no comecinho. Eu acho que eu contei. Estávamos só nós. Estávamos só nós. Conta para eles também. Estávamos só nós? Gente, olha Mas só. é muito legal a experiência que você Esse é o estava me problema contando. da gente conversar antes de começar o episódio, né? A gente esquece que a câmera estava desligada. Então, Mas resgatamos aqui. resgatamos. Então, vou contar para vocês. Ontem eu peguei um Uber vindo para cá e um motorista, uma pessoa muito inteligente, e eu conversando com a minha filha sobre, porque eu fui voltando com ela. E a gente falava, eu tenho vontade de criar um curso que envolva psicodrama e constelações familiares. E ela falou: mãe, eu acho que tem uma boa chance da gente fazer um bom trabalho, né? Começar com um básico do básico, depois eu vou contar um pouquinho para você sobre isso. E o rapaz lá dirigindo falou: não, vocês fazem o quê? Com o que vocês trabalham? Né? Se interessou pelo assunto. Aí eu contei que eu sou psicóloga, que eu tinha um espaço, que eu trabalhava com crânio sacral, com constelações, com terapia. E aí ele dizendo, não, porque eu não fui criado, né, pelos meus pais, eu fui adotado, mas mesmo assim eu consegui, e, e eu comecei como office boy, trabalhei, terminei como gerente de um setor do supermercado. E aí ele falou, só que aí eu tive uma desilusão amorosa, saí desse emprego e arrumei um outro emprego para ganhar metade do que eu ganhava. Aí eu trabalhei e me tornei um chefe de vendas daquela uma empresa de automóveis. Mas aí algo aconteceu e eu perdi tudo. E aí eu me casei e tive 2 filhos e etc. E aí eu montei um negócio de venda de calças jeans. Eu vendia calças para toda a para o Brasil todo, e vinha de Pernambuco, eu trago de Pernambuco e vendo. Bom, aí veio a pandemia, eu perdi tudo. E agora eu tô dirigindo Uber, mas eu vou conseguir. E aí eu perguntando um pouco, né, sobre essa questão da família dele, e ele me falou sobre os pais. Ele falou: eu conheci o meu pai 20 anos depois, mas é aquela coisa, né? Se referiu ao pai assim como uma coisa. E ai, que bom que eu tô longe e assim, eu falei, e aí eu fui, né, me meter a besta, né, assim, as ordens. Falei assim, então, enquanto você não olhar para sua origem, talvez você tenha que recomeçar muitas vezes. E aí ele disse, aí ele assim, não, eu não quero saber, não vou olhar. E eu fiquei quieta. Falei assim, né? Não pediram a minha opinião, né? E fechei os meus olhos e fui meditar. E é uma situação muito comum, ou de pessoas que não foram criadas pelos pais, porque os pais deram para uma tia, né? Para uma outra pessoa, ou porque os pais realmente faleceram e são pais adotivos. E, e assim, e você falou uma coisa tão legal, Marisa, né? Que assim, você não precisa ter conhecido os seus pais, porque eles estão em você, né? Sim.
E me chamou essa atenção de que o fato desta pessoa, não considerar a origem dele, talvez, possa ser um dos motivos pelos quais ele não consegue permanecer com aquilo que ele conquista. Olha, dentro de tudo que eu acredito do trabalho sistêmico, não é talvez não, é com certeza. Não é talvez, né? É com certeza. A constelação ela é fantástica, o caminho sistêmico ele é fantástico porque ele nos traz olhares muito diferentes dos paradigmas, das certezas que a gente tem, né? Então, uma das coisas que eu aprendi neste caminhar, né, é que quando um pai e uma mãe dá um filho, ou vai embora, não fica, né, some, né? Quando nós trazemos a lente do olhar das constelações, o que nós observamos muitas vezes é que esses pais, na realidade, estão tentando proteger esses filhos de algo muito grave que aconteceu no sistema, na ancestralidade. Via de regra, vão aparecer assassinatos, guerras, vão aparecer coisas sérias, grandes, e que na tentativa de que isso não chegue para o filho, ele tenta se afastar, ele vai embora na direção de tentar que isto não chegue lá. Se eu me afastar, se eu ficar longe, eu vou levar tudo isto que aconteceu junto comigo e vou estar protegendo meu filho ou minha filha. Já trabalhei muitas constelações nesta direção, quando, por exemplo, nós temos uma energia, muitas vezes, sexual, doentio dentro de uma família. Né? E tudo isso acontece, óbvio, de forma totalmente inconsciente. Uhum. A maior parte dos trabalhos sistêmicos, das constelações, ele é inconsciente, por isso que vem respostas que a gente jamais poderia saber. Né? Não cabe a gente querer explicar um alcoolismo, por exemplo. Né? Quando estamos identificados, presos a algo do nosso sistema que vem lá de trás, isso se manifesta como uma doença. O alcoolismo ele é uma doença. E muitas vezes, né, a gente trata como que fosse uma falta de vontade, o outro não quer. Quando temos um enredamento, uma ligação com alguma coisa séria, grave do nosso sistema, muitas vezes essa pessoa não consegue sair disso. Um processo de depressão, uma doença que se repete, que se manifesta muitas vezes. Então, precisamos ter um olhar um pouco diferenciado aqui, precisamos mudar, por isso que eu digo que muda a nossa visão de mundo. Né? E muitas vezes, é claro que não estou dizendo aqui que não há dor de alguém que não pôde viver com o seu pai. Claro que há uma dor profunda de alguém que não teve a sua mãe do lado, ou que tem a informação que a mãe te deu. É claro que, num primeiro momento, o que vem para a gente, né, já que é um processo totalmente inconsciente, inclusive para essa mãe, né, o que vem é que não me quis, que não me amou, que me deu como se eu fosse um objeto. É claro que tem essa leitura, é claro que tem uma dor profunda dentro disso. Por isso que, na minha opinião, nós precisamos trabalhar associado o trabalho da psicoterapia, né, junto com o trabalho das constelações, muitas vezes. Porque não adianta achar que vai fazer uma constelação, num caso como este, por exemplo, e tudo agora está resolvido. Não, às vezes não vai ser possível a gente passar uma vida inteira e amar um pai, o sentimento do amor por este pai. Às vezes foram tantas agressões que essa criança viveu na sua infância que é impossível este amor. Então, aqui, por isso que precisamos desmistificar. Você não precisa, por isso que eu disse, você não precisa amar. Mas você pode ter gratidão pela vida. E olhar para o que foi possível.
Quando fazemos isso, podemos deixar com os nossos pais o que é deles, com respeito. Não precisamos trazer isso, arrastar isso para a nossa vida. Este rapaz, não sei se é um rapaz, mas essa pessoa do Uber, mesmo. esse homem que você traz do Uber, tem uma dor profunda ali. Tem uma dor profunda, né? De ele não poder tomar e ficar com o que é bom para ele, o que nutre ele muitas vezes. Da mesma forma que ele não consegue tomar a vida que veio deste pai. E enquanto eu rejeito isso, eu também vou rejeitar a prosperidade inconscientemente, por mais que trabalhe. Tem um sofrimento. Quando alguém fala, eu quero um pai fora, ainda bem que foi assim, a gente olha para isso e vê uma dor. Agora, continuar nesta mesma direção está trazendo boas coisas? Teve algo, né, que eu sempre trago nos meus workshops, que eu quero trazer aqui também para vocês. Né? Tem dores aí, tem coisas que você não está conseguindo mudar, que você, né, dói lá dentro. A pergunta que eu sempre faço é, você está disposto a abrir mão daquilo que te faz doente? Este é o ponto. Este é o ponto. Não queremos ficar doentes, mas não queremos abrir mão da raiva, do julgamento, do nosso orgulho, da nossa... Você está disposto a abrir mão daquilo que te faz doente? Não existe mágica. Não existe. Existem vários bons caminhos. Você pode trilhar todos eles, inclusive da constelação. Mas se não houver uma predisposição real, uma intenção real de um processo de mudança interna, de você ir transformando, você e eu, ir transformando o nosso olhar de julgamento, não começarmos a ampliar e enxergar além, não tem como mudar algo. Se continuamos fazendo da mesma forma, essa é uma premissa que eu aprendi na minha formação de PNL, né, de Programação Neurolinguística, foi a primeira que eu fiz, amo PNL, linda. Se você continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, você vai continuar tendo o mesmo resultado. É básico, é matemático, é lógico. Né? Eu trabalho, quando você traz a questão do olhar, né, da organização, fiquei com isso. Suas constelações, você me diz, são organizadas, minhas constelações. Eu trabalho muito com o que é lógico. Sabe? É claro, é objetivo, é lógico. É isso. É isso. Não temos como negar que somos metade nosso pai, metade nossa mãe. E quando não aceitamos, também não nos aceitamos. Fica faltando metade de você. Às vezes, quase inteiro.